Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus. E o nosso tema de hoje é a preparação para a volta de Jesus. Na mídia a gente tem ouvido muito sobre a preparação para o aparecimento do anticristo. E eu, estando meditando sobre o assunto, o Espírito Santo me disse claramente: por que esse povo está focando no aparecimento do anticristo, a manifestação dele, quando nós temos que olhar para Jesus? O verdadeiro crente, ele não tem que estar preocupado com essas questões do aparecimento do anticristo, e sim com a volta de Jesus, que ele profetizou, que ele nos mostrou, que ele nos ensinou tantas vezes, né, através dos seus apóstolos, através dos seus profetas. E alguns irmãos que têm, vários irmãos, na verdade, que têm canal no YouTube, com uma audiência muito grande, monetizados até, né, bem monetizados, eles têm falado desse tema de forma sensacionalista, né? Até para ganhar audiência, para ganhar monetização. Então eles têm focado na volta, ou seja, na manifestação do anticristo, enquanto nós devemos focar na volta de Jesus. E Jesus deixou muito claro sobre isso quando ele esteve com os apóstolos no Monte das Oliveiras. Então, as profecias de Jesus, que estão no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos, no capítulo 21 de Lucas, que são praticamente da mesma natureza, o mesmo evento, o mesmo encontro que ele teve com os apóstolos. Então ali ele deixou claro o que iria acontecer antes da volta dele. A manifestação do anticristo era apenas um detalhe. Mas para os crentes dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, não tem que estar preocupado com a manifestação do anticristo. Claro que tudo leva à manifestação do anticristo, que antecede a volta em pessoa, né, de Jesus para aplicar o seu juízo às nações ímpias, né, na guerra do Armagedon. Mas Jesus arrebatará a sua igreja antes da manifestação do anticristo, e nós cremos nisso. Nós cremos que a igreja será livrada da grande tribulação, conforme diz o capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, né? Que ele livrará a igreja da hora da tribulação. Vamos lá então ao que realmente vale destacar no capítulo 24. Então nós temos uma série de eventos que Jesus profetizou ali, que deixou claro para nós. Por exemplo, ele começa já no versículo 3 em diante ali, depois que ele disse para os discípulos que ficassem então atentos sobre os eventos. O primeiro deles é guerra e rumores de guerra, então as nações entrarão em conflito. Isso já está acontecendo desde o final do século XIX, ou seja, quase 150 anos que as principais guerras que Jesus citou já têm acontecido. Nação contra nação, segundo ponto. Reino contra reino, aqui é um conflito tanto no âmbito material, né, pessoa, fisicamente sobre a terra, como também no reino espiritual, né, que é o reino das trevas contra o reino de Deus. E também, na sequência, ele fala sobre fomes e pestes ou pestilências, que é o que nós estamos vivendo agora, né, com essa pandemia. Num quarto ponto, ele cita sobre terremotos em vários lugares, e aí no capítulo, em Lucas, acrescenta lá, coisas espantosas e sinais iriam acontecer no céu. Então, mas até aqui Jesus estava explicando que isso era o princípio das dores, seria o princípio das dores, e que nós já estamos vivendo. Na sequência do princípio das dores, ele foi citando outros eventos, pelo menos uns 4, que o primeiro deles seria a perseguição aos cristãos, os ímpios hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então aqui
isso também já está acontecendo, tem os países fechados, né, que acontece uma perseguição muito forte aos cristãos, acontece mortes aí que a gente tem documentado, né, através, principalmente hoje, da rede social, que é muito fácil acessar a informação, e também muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e outros se aborrecerão. Também está acontecendo. Hoje, falar de Jesus é um escândalo em muitos lugares, né? Tanto que já está sendo proibido falar de Jesus. Agora, recentemente, uma criança foi para a escola com uma faixa na cabeça, Jesus me ama. Ela foi obrigada a tirar a máscara, aliás, uma faixa na cabeça, não, uma máscara. E está aí na internet, fácil de acessar. No passo seguinte, Jesus fala que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Na verdade, Jesus está falando aqui de um pacote de maldades, né, contra os cristãos, contra os que temem a Deus, e não necessariamente tem uma ordem, mas se ele falou aqueles eventos, se ele citou aqueles eventos antes, né, como princípio de dores, aqui tem um pacote. Na sequência, nós temos um outro grupo que fecha, né, uns 8, mais ou menos, uns 8 eventos, né, que fechando ali, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Ou seja, haverá, né, ou haveria, ou está havendo muito ódio, um ambiente de ódio, na verdade, hoje, né, e maldade por conta dos ímpios. Nós podemos listar uma série deles aqui, por exemplo, ideologias de morte, né, que a gente vê aí, a apologia sobre isso. Uma grande parte da sociedade, no mundo inteiro, pró-aborto, pedofilia sendo levado para os meios de discussão como doença e não como um crime. Tanto que muitos crimes hoje de pedofilia são acobertados, a justiça não dá ganho de causa para o réu, né, para a pessoa que foi acometida desse crime. Casamento homoafetivo, por exemplo, né, está sendo agora também tratado. Homossexualismo, por exemplo, só em 1990 a OMS retirou a homossexualidade da classificação estatísticas internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, só em 1990. Então vem aí o aparelhamento dos sistemas de educação, escolas com partido, descriminalização das drogas, movimentos como o BLM, né, esse Black Lives Matter, supervalorização das minorias, a separação de classes, ou seja, a lista continua, né? Então todo esse movimento por conta dos globalistas da nova ordem mundial que querem impor um novo comportamento, um novo controle. Na verdade, o controle social da humanidade, né? Também está acontecendo a divinização da terra, a divinização da criatura, né? Dos animais. Ou seja, o Criador fica de lado, né? As pessoas viram as costas para o Criador e divinizam a criatura. Muitas atitudes ideológicas e politicamente corretas, amplificação das vozes rebeldes e de vitimização, para ter uma ideia, né? O discurso bem embalado da falsa ciência, que significa mentiras propagadas com bom grau de educação e com bom comportamento. Ou seja, isso tudo significa a propagação de mentiras travestidas com a roupa da verdade. É isso que nós estamos vivendo intensamente hoje. E o que nós temos que olhar, então, é para a volta de Jesus, porque é isso que ele nos ensinou que iria acontecer antes da sua volta. Então, ele tem falado com muito dos seus mais íntimos que ele está pronto para voltar. Mas Paulo registrou em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 7, sobre a questão da volta dele, né? Que vocês não deixem de mover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então pense bem que Jesus, e Paulo continua ali, né? Que por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia,
A apostasia também nós já estamos vivendo, né? Acho que a maioria concorda com esse comportamento dos próprios crentes, né? Se esfriando na fé. Então isso aconteceria antes que fosse revelado o homem da iniquidade. Embora a iniquidade já opera, o espírito, né, do anticristo já opera. E ele finaliza lá no versículo 6 e 7, dizendo assim, ó, e agora vocês sabem que o que detém para que ele seja revelado a seu tempo. Então nós já sabemos que o que detém o que é? É a igreja que está, né, na terra ainda, e por conta disso ele preserva, né, a humanidade toda por conta da igreja. A hora que a igreja for arrebatada, então começa o período mais difícil da história da humanidade, né, que é a grande tribulação, ou uma tribulação que antecede a grande, né, porque o mistério da iniquidade já está operando há algum tempo e nós temos que olhar para Jesus, né? Lucas diz lá, né, que quando essas coisas estiverem acontecendo, que nós deveríamos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Então é esse o recado que eu tenho, porque nós não temos que estar olhando para o anticristo, e sim para a presença de Jesus no nosso meio, nas nossas vidas, e para que nós possamos estar prontos para que, né, iremos, para que sejamos arrebatados, né, para junto do Senhor Jesus, e aí possamos viver tranquilamente com Ele, né? Aquele que ainda não serve a Jesus, ou que não recebeu Jesus, que faça, né? Tanto que Jesus, João orienta, né, lá no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte, ó, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ali João está dizendo que nós somos órfãos enquanto não recebermos o Senhor Jesus, né? Passamos então a ser filhos de Deus novamente, né? Porque nós estamos sob o pecado, né? E se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso está em Romanos 10, 9. Então esse é o recado que eu tenho para vocês e que vocês possam divulgar e compartilhar esta palavra, levar aqueles que vocês conhecem, porque a nossa redenção está próxima, por conta de tudo que está acontecendo sobre a face da terra. Nós não devemos nos assustar, muito pelo contrário, devemos nos alegrar, porque Jesus está voltando. Amém? Então, lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele vive e reina para sempre. Gostando dessa mensagem, curta, compartilhe, divulga e você será muito abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.